Olá galerinha, sejam bem-vindos ao canal da Tia Manu e hoje iremos estudar sobre noções de frações. Iremos ver significado e noções de frações, numerador e denominador, tipos de frações, comparação de frações, frações de quantidade, equivalência e simplificação de frações e adição e subtração de frações. Então, temos muito a aprender hoje. Deixe o seu like e, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Bem, o que é fração? A ideia de fração, o conceito de fração. Fração vem da ideia de fracionar, de fatiar, de dividir. Fração é parte de um todo, mas também são partes de uma unidade ou de um inteiro. Como assim? Ao decorrer do nosso vídeo, nós vamos ver essa diferença, da fração como parte de um todo e também da fração como partes de uma unidade ou de um inteiro. Fração é um tema meio que abstrato, Por isso que na nossa aula de hoje, nós vamos sempre ver situações, problemas, envolto do nosso cotidiano para que a gente possa entender melhor sobre esse conceito. Então, nós temos aqui a fração de um inteiro. Imagine aqui esta melancia. Se eu reparti-la ao meio, cada parte é o que? A metade. Eu tenho aqui duas metades. Lê-se um meio, Aqui é a metade do meu inteiro e aqui é a metade do meu inteiro. Se eu repartir a minha melancia em 4 partes, cada parte equivale a 1/4 do meu inteiro. Isso é a fração de um inteiro. Mas, além de eu representar a fração através de um inteiro, por meio de um inteiro, eu posso representar também por meio de uma quantidade. Observem aqui, eu tenho uma penca de bananas, uma dúzia de bananas. Então, não tem um inteiro só, eu tenho uma quantidade de bananas. Que quantidade é essa? Uma dúzia. Se eu pegar só uma banana dessa quantidade, eu vou ter quanto? 1/12. Se eu pegar 4 partes dessa quantidade de bananas, eu vou ter 4/12. Se pegar 6, eu vou ter o quê? Meia dúzia, 6 de 12, 6/12. E se eu pegar 9, vou ter 9/12. Notem essa leitura aí do avos, a gente sempre utiliza ela, esse avos, quando nós temos um denominador maior que uma dezena, Quando o nosso denominador é maior que uma dezena. Mas nós vamos ver isso mais adiante, durante a nossa aula, quando estivermos vendo a leitura de fração. Então, aqui nós vimos, pelo exemplo da melancia, fração de um inteiro, e pelo exemplo da banana, fração de quantidade. Nós podemos representar a fração também na reta numérica, indicando um número de partes iguais, na qual um segmento de reta ou um todo foi dividido. Por exemplo, eu tenho aqui um inteiro, que é representado por 3/3 na nossa reta. E nós podemos dizer que cada segmento de reta, da reta aqui, corresponde a uma parte da minha reta. Por exemplo, de 0 a 1, eu tenho aqui 1/3 do meu inteiro. Se eu pegar de 0 a 2, eu vou ter 2/3 do meu inteiro, ok? Então, nós podemos representar fração por meio de desenhos, para não ficar tão abstrato, por meio de retas. Então, os termos da fração, nós podemos ver aqui as partes das frações. Nós temos o numerador e nós temos o denominador. Qual é a diferença? O numerador enumera um número de partes que foram consideradas, que foram tomadas do nosso inteiro. Por exemplo, aqui, a parte aqui que foi tomada desse inteiro foi essas duas partes. Então, o numerador 2. E o denominador indica um número de partes que o inteiro foi dividido. Que o nosso inteiro foi dividido 1, 2, 3, 4, 5, em 5 partes. Então, por isso que a nossa fração aqui é representada por 2/5, onde no numerador
é a parte que foi considerada, que foi tomada, né, que foi tirada do nosso inteiro. E no denominador é quantas vezes o nosso inteiro foi dividido. Então, esse é o conceito de numerador e denominador. Comparações de frações. Como podemos comparar frações? Então, vamos observar aqui diferentes situações para nos auxiliar nessa comparação. Primeiro, frações com o mesmo denominador. Nós temos aqui 3/4 e 2/4. Vamos representar aqui por meio de uma situação problema para que esse conceito fique mais internalizado. Então, nós temos aqui 3/4 e 2/4. Mesmo denominador. Qual é o denominador? O 4. Então, eu tenho aqui, imagine que eu tenho 2 terrenos de mesmo tamanho. Cada terreno, né, eu dividi em 4 partes para poder vender. No primeiro terreno, eu vendi 3 partes. No segundo terreno, eu vendi 2 partes. Então, qual o terreno em que eu vendi mais partes, mais lotes? Né? Esses terrenos foram repartidos em 4 lotes. E no primeiro, eu vendi 3 lotes. E no segundo, eu vendi 2 lotes. Então, em qual terreno eu vendi mais? Lógico, a gente pode olhar aqui, ó, na nossa quantidade, ó, no primeiro, né? 3/4. Então, eu posso dizer que 3/4 é maior que 2/4. Ah, professora, mas quer dizer que eu sempre vou ter que ficar fazendo desenhos, né, para saber quem é o maior, quem é o menor? Não, né? O desenho só é para a gente poder visualizar e entender melhor o conceito. Mas temos regras, né? O bom da matemática são as regrinhas. Por exemplo, frações com denominadores iguais, a fração maior será aquela que tiver o maior numerador. Então, por exemplo, aqui, qual é o maior? O 3 ou o 2? O 3. Então, a nossa fração maior é 3/4. Então, anote aí a primeira regra. Quando o denominador for igual, a fração maior será aquela que tiver o maior numerador. Vamos para a segunda situação, a seguinte situação. Frações com numeradores iguais e denominadores diferentes. Eu tenho aqui 2/4 e 2/8. Trouxe aqui a mesma situação problema. Tenho 2 terrenos. Observe que eles têm o mesmo tamanho. Porém, no primeiro eu dividi em 4 partes. No segundo eu dividi em 8 partes, em 8 lotes. Então, observando aqui no desenho, em qual dos terrenos eu vendi uma quantidade maior de lotes? No 2/4 ou no 2/8? Lógico aqui que foi no 2/4. Então, qual seria a nossa regra para essa situação com denominadores diferentes? Nós temos que frações com numeradores iguais, a fração maior será aquela que tiver o menor denominador. Ou seja, aqui, ó, o 4 é menor que o 8. Então, a nossa fração maior será o 2/4. Ah, professora, e se o numerador e o denominador forem diferentes? Por exemplo, 3/4 e 4/8. Então, vamos seguir ao nosso mesmo exemplo. Tenho aqui um lote que foi repartido em 4 partes e aqui tem um lote que foi repartido em 8 partes. Observe que, embora eu tenha repartido o meu primeiro terreno em 4 partes e o segundo terreno em 8 partes, a quantidade aqui, o tamanho do terreno é o mesmo. Então, vamos lá. No primeiro, eu vou vender 3 lotes. E no segundo, venderei 8 lotes. Observando aqui o desenho, qual lote, né? Qual terreno que eu vendi mais lote? Então, nós vamos observar aqui, ó, que esse primeiro terreno aqui, ó, tem a maior parte pintada. 3/4 é maior que 4/8. Já aqui, observem que vai ser uma regrinha diferente. Mas aí, como a gente vai fazer para saber qual é a fração maior sem estar novamente desenhando, sempre desenhando aí, representando por meio de figuras? Vou trazer aqui para vocês uma regra. Na realidade, tem várias formas de você saber, né, comparar frações com numeradores e denominadores diferentes. Mas eu venho trazer aqui para você hoje uma regrinha que é muito prática. Você vai pegar as duas frações que vai comparar e nós vamos usar a regrinha do x. Como é essa regra do x? Você vai pegar o
denominador de uma fração e multiplicar pelo numerador da outra fração. 8 vezes 3, 24. E vai fazer semelhante com a outra fração. 4 vezes 4, 16. E aí você vai comparar. Quem é o maior, o 24 ou o 16? Isso mesmo, o 24. Então, a nossa fração maior é o 3 quartos. Gostaram da dica? Então, quando tivermos numeradores e denominadores diferentes, a forma mais prática que eu acho é utilizar o método do X. Vamos ver aqui agora os tipos de frações na reta numérica. Então, observem aqui que nós temos uma reta que vai de 0 a 2, ok? Observem que eu tenho 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, que são frações que são menores que um inteiro, né? 4 quartos aqui é um inteiro. Então, todas essas frações aqui que vêm antes de 1, são frações menores que um inteiro, a gente chama de frações próprias. 3 quartos é uma fração própria, por quê? Porque ela é menor que um inteiro. Ou a gente pode identificar que o numerador é menor que o denominador. Então, como nós temos uma fração em que o numerador é menor que o denominador, a gente classifica essa fração como própria. E observem, né, aqui, ó, nossa regrinha, o numerador é menor que o denominador. Que tipo de fração é essa? Própria. Nós temos a fração imprópria, quando o numerador é maior que o denominador. Ó, podemos ver aqui, ó, que 5 quartos, 6 quartos, 7 quartos, 8 quartos são frações que, ó, na reta numérica, ela é maior que um inteiro. Então, é uma fração imprópria. É quando o numerador é maior que o denominador. E temos a fração mista, que ela é constituída por uma parte inteira e uma fracionária. Como a gente pode observar aqui, ó, no 6 quartos. 6 quartos é o mesmo que 1 inteiro e 2 quartos. Ó, observe, ó, 1 inteiro, e aí eu tenho 2 quartos. Então, 2 quartos e 6 quartos representa a mesma quantidade. Ó, a mesma quantidade aqui na reta. Só que 6 quartos é uma fração imprópria, onde o numerador é maior que o denominador. E 2 quartos é uma fração mista, pois é representada por uma parte inteira e uma parte fracionária. A gente também pode transformar uma fração mista em imprópria e vice-versa. Observe, 1 vezes 4, 4, mais 2, 6. E repete o denominador, 6 quartos. Então, quais são os tipos de frações? Própria, imprópria, mista. Temos também aqui a aparente. Aparente é quando dá para dividir, né, o numerador pelo denominador. 8 dividido por 4, 2. Então, aqui é uma fração aparente, 8 quartos. 4 dividido por 4, 1. Então, 4 quartos é uma fração também aparente. Conceito de fração. Então, a gente pode conceituar uma fração da seguinte forma. Tenho aqui 2/3. O que é que isso significa? Que eu tenho um inteiro que foi repartido em 3 partes e consideradas 2 partes. Podemos representar aqui na reta numérica também. Tenho aqui um inteiro e onde foram consideradas 2 partes. Também posso representar a fração mista, 1 inteiro e 3 quartos. Como é que eu representaria essa fração? Eu tenho aqui um cilindro, né, um inteiro, considero toda essa parte e pego mais um inteiro, divido em 4 partes e tomo 3 partes. 1, 2, 3. Então, aqui eu representei um inteiro e 3 quartos. Na reta numérica, seria 4 quartos, um inteiro, mais 3 quartos, que daria 7 quartos. Observem que 1 vezes 4 é 4, mais 3, 7. 7 quartos. Então, 1 inteiro, 3 quartos. A gente representa aqui essa figura, né? E posso representar ela também de forma imprópria. 7 quartos.
ou 1 inteiro e 3 quartos. Observem que a gente pode exemplificar por meio de imagens, como também na reta numérica. E o significado dos termos da fração é muito simples. Olha como se lê: 2 terços, 3 quartos, 5 sextos. Temos aqui uma diferença, né? Aqui a gente lê 1 meio ou a metade. Observem 5 trezeavos. Lembrem-se quando eu expliquei para vocês que sempre quando a fração, o denominador for maior que uma dezena, a gente lê avos no final. Exceto quando o denominador for 10, 100 e 1000. Porque daí a gente lê décimos, centésimos e milésimos. Então aqui nós temos 2 décimos, 3 centésimos, 4 milésimos. Agora vamos estudar um pouco sobre fração de quantidade. 60 crianças viajaram em uma excursão. 2 terços delas eram meninas. Quantas meninas viajaram nessa excursão? Então imagine que cada bolinha são as crianças que representam as crianças que viajaram nessa excursão. E aqui diz que 2 terços delas eram meninas. Então como é que eu vou representar essa quantidade das meninas? Então, você vai observar aqui na fração 2 terços, ou seja, significa o quê? Que de 3, 2 são meninas. Então, aqui, ó, de cada 3, a gente vai marcar, riscar 2, como representando aqui essas 2 meninas. De cada grupo de 3, a gente marca 2. Então, vamos observar aqui quantas meninas ficaram. 2, 4, 6, 8, 10. Então, 10, 20, 30, 40. Viajaram nessa excursão 40 meninas. Ah, tia Manu, então quer dizer que sempre eu vou ter que desenhar? Não, né? Temos aqui uma forma prática de você fazer sem estar recorrendo a desenhos. Então vamos ver através de continha. 60 crianças viajaram em excursão. 2 terços delas eram meninas. Quantas meninas viajaram nessa excursão? Então nós vamos fazer o cálculo. Nós sabemos que 2 terços de 60 crianças eram meninas. E 1 terço de 60 é quanto? Trago aqui uma dica para vocês. Toda vez que vier esse D na fração, nós vamos fazer uma operação de multiplicação. Então, 1 vezes 60, 60. E repete o denominador. Então, se 1 terço é 20, 2 terços de 60 vai ser quanto? 20 mais 20. E quanto é 20 mais 20? 40. Então, viajaram nessa excursão 40 meninas. Essa é apenas uma forma de fazer. Notem que a gente viu através de imagens. Estamos vendo aqui cada, 1 terço de 60 é 20. Então, 2 terços de 60 vai ser 40. Mas tem outra forma da gente fazer também. Nós podemos fazer direto. 2 terços de 60. Lembre que eu expliquei para vocês que esse D, quando a gente estiver estudando fração de quantidades, você pode utilizar o símbolo da multiplicação. Então, 2 vezes 60 é igual a 120. E repete o denominador que é 3. 120 dividido por 3 é igual a 40. Então, viajaram na excursão 40 meninas. Essa é a forma mais direta, de ser feito. Vamos para outra situação. Existem 32 alunos numa turma. 20 deles são meninos. Que parte da turma constituem os meninos? Mas tenho aqui outras perguntas. Que parte da turma um aluno representa? A turma é 32 alunos, não é isso? Então, um aluno representa 1 de 32, ou seja, 32 avos. Que parte da turma 20 alunos representam? 20, 32 avos. E que parte da turma constituem os meninos? Essa mesma aqui, ó. Se 20 deles são meninos, então a parte da turma que constitui os meninos são 20, 32 avos. Outro exemplo, diferente do que a gente viu até agora. 2 terços de uma turma são 26 estudantes. Quantos estudantes tem nessa turma? Só que a gente não sabe quantos estudantes, o total de estudantes que tem nessa turma. Só sabemos que 2 terços dela
são 26. Então, a gente vai começar aos poucos. A gente sabe 2/3. E 1/3 é quanto? Né? 1/3 da nossa turma vai ser quanto? Se 2/3 são 26, 1/3 vai ser o quê? 13. 2/3 a gente já sabe que é 26. E 3/3 seria quanto? Olha que está variando de 3 em 13. 13 mais 13, 26, mais 13, 39 estudantes. A gente pode fazer também a prova, né? 2/3 de 39, que é o nosso total. 2 vezes 39 é 78. E 78 dividido por 3 é igual a 26 estudantes. E de fato, aqui no enunciado está dizendo que 2/3 da turma é igual a 26. Então, observem que fração de quantidade, há várias situações, problemas que a gente pode resolver de forma diferente. Então, meu conselho é leia o enunciado e tente se colocar na situação problema. Aqui, a gente não sabe o nosso total. Quando a gente não tem o total, aconselha-se a gente saber de cada, né? 1/3, 2/3, 3/3, para identificar aqui qual seria o nosso total. E qual é o nosso total, o nosso todo? É 3/3, não é isso? Então, 39 estudantes. Vamos ver agora equivalência e simplificação de frações. Nós temos aqui, 4/8, não é isso? Nosso inteiro aqui foi dividido em 8 partes e eu considerei aqui as 4 partes. Observem bem essa imagem. Agora eu tenho um meio. A parte que eu considerei mudou? Não mudou. Então, nós podemos ver que 4/8 é equivalente a 1/2. O que é que significa equivalência? Equi vem de igualdade. Então, eu posso dizer que 4/8 é igual aqui, a 1/2. Pois, embora tenhamos frações diferentes, a nossa quantidade é a mesma. Aqui, olha, nós temos, vou representar 9/12. Então, aqui o meu inteiro foi repartido em 12 e eu considerei essas 9. Porém, eu posso representar ela em 3/4 também. Essa parte aqui considerada não alterou. Então, nós podemos dizer que 9/12 é equivalente a 3/4. Agora, vamos ver o conceito de equivalência na reta numérica. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4/8. E observem que 4/8 representa a metade aqui do meu inteiro. Qual é o inteiro? 8/8. 8/8 é o inteiro. Então, observem aqui, na imagem, que 4/8 é o mesmo que a metade. E eu posso até dividir, 4 dividido por 4, 1. Não foi repartido aqui em 4 partes? 1, 2, 3, 4. 4 dividido por 4, 1. E 8 dividido por 4, 2. Então, esse é o conceito de equivalência. Podemos ver aqui, que a fração é diferente, mas a quantidade representada é a mesma. Então, temos aqui outra situação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/8. 1, 2, 3, 4. Observem que 6/8 é 3/4 do nosso inteiro. Aqui, 1, 2, 3. 6/8 é o mesmo que 3/4 do nosso inteiro. Então, 6/8 é equivalente a 3/4. E se eu dividir 6 por 2, vai dar 3. E 8 por 2 vai dar 4. Então, 4/8 é equivalente a 1/2. E 6/8 é equivalente a 3/4, pois representam a mesma quantidade. Por que 2/3 é equivalente a 4/6? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, 2/3. Por que ele é equivalente a 4/6? Nós acabamos de ver a equivalência por meio de desenhos, na reta numerada. Então, vamos ver aqui multiplicando ou dividindo. Observem qual é o padrão aqui. Por que aqui de 2 transformou-se em 4? Em que situação ocorre? Se eu multiplicar. 2 vezes 2, 4. E 3 vezes 2, 6. Então, observem aqui, que eu tenho um inteiro, reparti ele
em 3 partes e considerei 2. Como é que essa fração aqui, eu posso representar ela em quartos sextos e não alterar a quantidade? Ó, reparti em 6, considerei 4 e a quantidade continuou a mesma. Então, a gente pode transformar as frações em equivalente multiplicando ou dividindo. Nesse caso, a gente multiplicou. Outra situação, 4 sextos e 2 terços. Por que são equivalentes? Dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2. E 6 dividido por 2 é 3. Vamos observar aqui, ó. Então, significa que eu tenho 6 aqui. E que eu tomei com 3 partes? 4. Aqui, são 4 quintadas. E aqui, ó, tenho 3. 1, 2, 3. E considerei quantas partes? 2. 1, 2. Então, nós temos aqui a representação da equivalência por meio de fração e por meio de desenhos. E a gente pode ou multiplicar ou dividir. Então, esse é o nosso conceito em relação à regra. Na regra, para obter uma fração equivalente, basta multiplicar ou dividir seus termos por um mesmo número diferente de zero. Observem que o mesmo número que eu multiplico no numerador, eu também multiplico no denominador. E o mesmo número que eu divido no numerador, divido no denominador. Conceito: 2 frações são equivalentes se representam a mesma quantidade ou a mesma parte do inteiro. Adições de frações com o mesmo denominador. Então, nós temos aqui 1/4 mais 2/4. Vamos representar aqui, ó. Tem um cilindro repartido em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Então, se é 1/4, vou considerar aqui uma parte. Mais 2/4. Então, significa que eu vou colocar mais 2 aqui. Então, quanto foi que ficou? 3/4. 1, 2, 3 de 4. Na nossa reta numérica, tem 1/4 mais 2/4, 3/4. Então, na adição de frações com o mesmo denominador, na prática, o que a gente pode observar? Repete o denominador e soma os numeradores. 1 mais 2, 3. Então, 1/4 mais 2/4 é igual a 3/4. 3/4 mais 3/4. Então, vamos representar aqui, ó, 3/4 mais 3/4. Se a gente observar aqui, ó, a gente pode dizer que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/4. Mas a gente pode melhorar aí a nossa representação. Se eu pegar 1/4 desse 3/4 e jogar aqui, aqui vai ficar o quê? 1 inteiro e mais 2/4. Então, 3/4 mais 3/4 é 6/4, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fração imprópria. Ou 1 inteiro e 2/4. Então, na nossa reta numérica, 3/4 mais 3/4, 6/4. Vamos observar aqui um outro exemplo. 5 sextos menos 3 sextos. Então, eu tenho aqui um cilindro repartido em 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 sextos. Menos 3 sextos. Eu tiro 1 sexto, mais 1 sexto, mais 1 sexto. Ficou com quanto? 2 sextos. Na nossa reta numérica, eu tenho 5 sextos. Se eu subtrair 3 sextos, teremos 2 sextos. Viu como é simples a adição e subtração de frações com o mesmo denominador? Basta adicionar ou subtrair o numerador e repetir o denominador. E essa foi a nossa aula sobre noções de frações. Fique atento às próximas aulas. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê um like e até a nossa próxima aula.